Basicamente, a disciplina de máquinas térmicas, tá? É uma disciplina onde vocês vão utilizar bastante os conceitos de termodinâmica. Vocês viram lá em termodinâmica 1, termodinâmica 2, tá? Vocês vão utilizar bastante aqui nessa disciplina. Mas voltado especificamente em máquinas térmicas. São aquelas máquinas que utilizam lá uma energia térmica e transformam parte dessa energia térmica em trabalho. Então, entram lá nessas máquinas térmicas, por exemplo, os motores a pistão de combustão interna, as turbinas a gás, turbinas a vapor. A gente vai ver um pouquinho sobre ciclos também, tá? De geração de potência, e falar um pouquinho aí sobre combustão, tá? Porque o processo aí de geração dessa energia térmica geralmente é através de um processo de combustão, tá? E basicamente, a gente vai estudar esses temas aqui da ementa em 5 unidades. Então, a nossa primeira unidade, a gente vai falar um pouquinho sobre motores a pistão de combustão interna, e daí, para isso, a gente vai começar a nossa disciplina revendo aí alguns conceitos de termodinâmica, vai ser muita aplicação de termodinâmica essa disciplina, tá? E depois a gente vai começar a falar um pouquinho sobre motores a combustão interna. Tá? A gente vai entender basicamente o princípio de funcionamento de um motor a combustão interna, bem voltado para a área térmica, tá? Bem voltado para a parte de transformação da energia térmica em trabalho mecânico. E aqui a gente vai trabalhar com 2 ciclos, tá? Que são os ciclos representativos de motores a combustão por centelha, que é o ciclo Otto, e o ciclo representativo de motores a combustão por compressão, que é o ciclo diesel. São os 2 principais ciclos aí de motores de combustão interna. E aqui a gente vai trabalhar muito com processos termodinâmicos, entender como funcionam esses ciclos termodinâmicos. Tá? Basicamente, a nossa primeira parte da disciplina e a primeira avaliação vai ser referente a essa unidade 1, tá? Onde a gente vai trabalhar aí com motores a pistão de combustão interna, principalmente os ciclos representativos. Na sequência, a gente vai começar a trabalhar com turbinas a gás. Então, turbinas a gás a gente vê muita aplicação em turbinas de avião, ou até mesmo turbinas para geração de energia elétrica, existem também, tá? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho com esses equipamentos. E a gente vai trabalhar aqui com o ciclo Brayton, que é o ciclo representativo, o ciclo mais simples de turbinas a gás. Quem fez a disciplina Termodinâmica 2 deve se lembrar que a gente chegou a trabalhar um pouquinho lá com o ciclo Brayton na disciplina de Termodinâmica 2 e também vimos lá um pouquinho do ciclo Brayton com regeneração. A gente vai rever um pouquinho esses ciclos, mas depois trabalhar com ciclos um pouquinho maiores, tá? No caso aqui o ciclo Brayton com resfriamento intermediário, reaquecimento e regeneração. Tá? Então, são ciclos representativos de turbinas a gás. Unidade 3, a gente vai começar a ver um pouquinho sobre turbinas a vapor. Também, quem fez Termodinâmica 2 deve se lembrar lá do ciclo Rankine. Aqui a gente vai ver um pouquinho sobre o ciclo Rankine, ver algumas maneiras de aumentar a eficiência do ciclo Rankine, tá? E quando a gente fechar essas 2 unidades, a unidade 2 e a unidade 3, nós vamos fazer a segunda avaliação. Então, a segunda avaliação vai ser referente à unidade 2 e à unidade 3. Tá? Nós vamos fechar nossa disciplina com as unidades 4 e 5, vendo um pouco sobre continuando a ver um pouco sobre ciclos de potência a vapor, só que daí a gente vai ver ciclos Rankine, com alguns processos adicionais, processos de reaquecimento, processos de regeneração, a gente vai ver o que é isso, são processos adicionais que a gente coloca no ciclo para aumentar a eficiência do ciclo. E a gente vai ver também um pouquinho sobre cogeração. Tá? A cogeração é uma modalidade, tá? É um sistema onde tu está interessado tanto em gerar potência, então utilizar a energia térmica de um processo de combustão para gerar potência, mas também tu está interessado em ter algum processo de aquecimento na tua planta, tá? Na tua fábrica. Então, tu quer a energia térmica do processo de combustão para gerar potência, mas uma parte dela para fazer um processo de aquecimento. Por exemplo, malharias têm muito
é a utilização de energia térmica para processos de tingimento. Indústria química, muitas vezes, tu precisa fornecer uma água quente lá, um fluido quente para transferir calor lá num determinado processo. Então, em muitas fábricas é necessário a energia térmica e não a potência. Então, a gente vai ver um pouquinho desses ciclos de cogeração, onde está interessado nas duas coisas, tanto aquecimento quanto potência. E daí a gente vai fechar a nossa unidade vendo um pouquinho aí sobre combustão. Então, vamos ver aí um pouquinho sobre processo de combustão, o que se caracteriza um processo de combustão, e trabalhar um pouquinho lá, vocês já viram um pouco sobre isso lá na disciplina de Química, mas aqui a gente vai aplicar isso especificamente em processo de combustão. Então, a gente vai trabalhar aí com um balanço estequiométrico em processos de combustão, tá? Então, a gente vai entender o que é uma combustão completa, uma combustão incompleta, o que é uma razão ar combustível, e assim por diante, tá? Então, a terceira avaliação vai ser referente à unidade 4 e à unidade 5, e daí a gente fecha a nossa disciplina. São 3 avaliações, primeira unidade 1, segunda unidade 2 e 3, terceira unidade 4 e 5. Todas elas têm o mesmo peso, tá? Ao final do semestre, se alguém precisar, se alguém não atingiu a média, pode fazer uma prova substitutiva, tá? Da prova que teve a menor nota, tá? Só que a avaliação substitutiva engloba todos os assuntos. Claro que lá, quando a gente chegar lá no final do semestre, eu meio que direciono vocês. Então, para turbinas a gás, vocês estudem bem esse tipo de ciclo aqui. Para turbinas a vapor, eu posso cobrar sobre ciclo regenerativo ou reaquecimento. Para combustão, vai ter alguma coisa lá relacionada a balanço estequiométrico. Então, eu vou dando um direcionamento, mas o assunto é referente à disciplina como um todo. Beleza? Então, esse daqui é nosso plano de ensino, tá? Está disponível para vocês lá no AVA também, tá? Só num layout um pouquinho diferente, mas suas informações estão lá também. E aqui a bibliografia, tá? Basicamente, o que a gente vai ver de forma geral aqui são aplicações de conceitos de termodinâmica em ciclos de potência. Então, qualquer livro de termodinâmica, qualquer texto de termodinâmica que é utilizado em engenharia, é o suficiente. Eu vou sugerir para vocês o livro do Sengel, tá? Quem fez aí disciplina de termodinâmica, um livro aí muito bom, tá? Que eu geralmente recomendo aos alunos, e ele tem lá algumas unidades específicas relacionadas a ciclos de potência, tá? Então, a gente vai utilizar bastante isso. Mas eu deixo aqui também algumas outras sugestões, tá? De outros livros de termodinâmica, ou até alguns outros livros específicos, por exemplo, sobre combustão, sobre turbinas a gás, geração termoelétrica, tá? Como leituras aí complementares, tá? Mas o livro principal aí que eu vou sugerir para vocês é o livro do Sengel, tá? O nome do livro é o Termodinâmica, que é aquele livro de capa azul que vocês já estão acostumados lá, que vocês utilizaram lá na disciplina de termodinâmica. E aqui a gente vai começar a rever alguns conceitos de termodinâmica, porque essa disciplina aqui vocês vão ver muito que ela basicamente é uma aplicação de tudo que vocês viram lá em termo 2. Claro que a gente vai rever alguns conceitos, tá? Então não se preocupem, tudo que a gente for utilizar aqui mais a fundo, a gente vai relembrar, tá? Mas tem alguns conceitos básicos aí que a gente tem que lembrar muito bem de como que eles funcionam, tá? Porque a gente vai utilizar eles constantemente ao longo da disciplina. Então, inicialmente eu vou falar um pouquinho aí, relembrar vocês aquela definição de sistema, tá? Que a gente via muito lá em termodinâmica, que era o sistema fechado, o sistema aberto.
Por que isso é importante? A gente vai ver aqui, quando estiver analisando alguns ciclos de potência, que dependendo do sistema que a gente está trabalhando, às vezes é mais adequado a gente considerar o sistema, nosso sistema, a modelagem do nosso sistema como se fosse um sistema fechado, e às vezes como um sistema aberto. Então, por exemplo, o motor a combustão, a gente vai geralmente trabalhar ele como se fosse um sistema fechado, porque o sistema principal ali no motor a combustão é o sistema ali pistão-cilindro. Tá? Então, a gente pode geralmente trabalhar ele como se fosse um sistema fechado. Agora, quando a gente trabalha lá com um sistema de turbina a gás ou turbina a vapor, geralmente a gente vai trabalhar na abordagem de um sistema aberto. Então, só relembrando, tá? Um sistema nada mais é do que uma quantidade aí de matéria ou uma região do espaço que a gente seleciona para estudo. E um sistema fechado é aquele onde a gente está trabalhando com uma quantidade fixa de massa. Então, não tenho nem massa entrando, nem massa saindo do sistema. Eu posso ter energia. Posso ter energia entrando na forma de calor ou trabalho, ou saindo na forma de calor ou trabalho. Mas massa eu sempre vou ter uma quantidade fixa, não tenho nem entrada nem saída de massa no sistema fechado. Que a gente vai utilizar muito em motores a combustão interna. Sistemas abertos são aqueles onde eu tenho uma fronteira onde é permitida a entrada ou saída do fluido. Então, um sistema aberto, por exemplo, uma turbina, eu tenho uma região onde entra o ar na turbina a gás, ou entra vapor de água numa turbina a vapor, tá? E uma seção onde vai sair essa turbina. Tá? Então, no sistema aberto, eu tenho entrada e saída de massa, tá? Não estou trabalhando com uma quantidade fixa de massa aqui dentro do sistema. Posso ter as fronteiras reais do sistema, mas eu ainda tenho aqui fronteiras imaginárias que permitem entrada e saída de fluido. Tá? Então, isso daqui é o sistema, é importante a gente saber essa diferenciação, porque dependendo do caso, a gente vai estar modelando nosso mecanismo, né, nosso sistema, como sendo ele fechado ou aberto. Tá? Bom, quando a gente fala que a energia pode entrar ou sair pelas fronteiras do sistema, né, geralmente as formas de energia que a gente trabalha, que atravessam a fronteira do sistema, são o calor, que está diretamente relacionado a uma diferença de temperatura, né? Não tem transferência de calor se eu não tiver uma diferença de temperatura, e o trabalho, que é aquele conceito lá da física, que é a força vezes uma distância, né? A gente fala que calor e trabalho são funções de trajetória. O que isso quer dizer? Que dependem do caminho do meu processo. Não dependem apenas do estado final e inicial do meu processo. Aqui tem um exemplo. No diagrama PV, eu tenho um processo A, um processo B. Tá? O ponto inicial e o ponto final são os mesmos, tá? Mas o trabalho gerado em cada um desses processos, ou consumido em cada um desses processos, é diferente. Porque a trajetória que eu tive aqui é diferente. Então, isso daqui é uma característica tanto do calor quanto do trabalho. Depende muito do caminho, tá? Da forma como faz o processo. Por isso que a gente fala que calor e trabalho são funções de trajetória. Agora, propriedades são funções de estado. O que é uma propriedade? Temperatura é uma propriedade, volume é uma propriedade, energia interna, entalpia. Tudo isso que a gente pegava lá nas tabelas de propriedades termodinâmicas são propriedades, são características do estado termodinâmico. Então, quando a gente vê esse processo aqui, ó, do ponto 1 até o ponto 2, tanto no processo A quanto no processo B, por exemplo, a variação de volume foi a mesma. Consequentemente, o volume é uma propriedade, depende apenas dos estados final e inicial, não depende do caminho, tá? Só depende dos estados finais e iniciais. Tá? Uma das propriedades aí que a gente mais utiliza é a energia interna, que ela representa, basicamente, a energia potencial e cinética que eu tenho lá nas moléculas, tá? Então, ela representa tanto a parte de energia sensível, que é a movimentação da molécula, a parte de energia latente, que é a aproximação entre as moléculas. Então, se eu tenho
moléculas muito próximas uma das outras, geralmente eu estou na fase sólida. Se eu tenho moléculas um pouco mais afastadas e desorganizadas uma em relação às outras, eu já estou no estado líquido. E se eu tenho moléculas que estão muito afastadas uma das outras, eu tenho já um estado gasoso. Então, a forma de energia interna relacionada a essa fase, sólido, líquido e gasoso, a gente representa lá pela energia latente. Tá? A gente tem outras duas formas de energia, tá? Que é a energia química, que é relacionado à quebra de ligações entre os átomos de uma molécula e geração de novas ligações. Geralmente, quando tem alguma reação química, por exemplo, um processo de combustão, eu misturo um combustível com ar atmosférico e eu gero gases de combustão. Eu tenho quebras de moléculas para gerar novas moléculas. Tá? Então, e eu tenho uma energia associada a isso. Por isso que no processo de combustão eu tenho uma liberação de energia térmica. Tá? Isso é energia interna química, né, que a gente pode dizer. E a gente tem também uma energia nuclear, que é referente ou a fusão de átomos, tá? Ou a fissão de átomos. Tá? Então, está relacionado a um núcleo ali de uma matéria. Né? Basicamente, na nossa disciplina, em termodinâmica, de forma geral, a gente trabalha bastante com energia sensível e latente. Especificamente nessa disciplina, a gente vai trabalhar basicamente quase toda a disciplina com energia sensível e latente. Só que daí, na última unidade, quando a gente falar um pouquinho de processo de combustão, eu posso comentar um pouquinho lá sobre a energia química também, tá? Porque daí está relacionado ao processo de combustão. Bom, lembrando aí, depois de lembrar o que é, relembrar, né, o que era o sistema, o que são as propriedades, vamos falar um pouquinho das leis da termodinâmica, que é a primeira lei da termodinâmica e a segunda lei da termodinâmica. Basicamente, a primeira lei da termodinâmica é referente à conservação de energia. Então, a gente sabe que a energia não se cria, não se destrói, né, ela é conservada. E, basicamente, a primeira lei da termodinâmica, ela diz que a energia que está sendo fornecida para um sistema, então, por exemplo, essa energia que está entrando no sistema, menos a energia que está saindo do sistema, mais a energia gerada no interior do sistema, é igual à variação de energia dentro desse sistema. Já que geralmente a gente não vai trabalhar com esse termo de geração de energia, tá? Isso daqui seria, por exemplo, para representar um processo de reação química ou algum processo de trabalho elétrico que está entrando no sistema. Geralmente a gente vai trabalhar com esses termos aqui, ó. Energia que entra menos energia que sai é igual a variação de energia dentro do sistema. O que quer dizer isso daqui? Se entra mais energia do que sai, a energia dentro do sistema vai aumentar. Se entra menos energia do que sai, a variação de energia do sistema vai diminuir. Se entra o que entra é igual ao que sai, eu não tenho variação de energia dentro do sistema. Então, basicamente, é isso a primeira lei da termodinâmica. Posso escrever ela uma forma de energia mesmo, né, em unidade de Joule, que é o que está representado aqui à direita, ou uma forma de taxa de energia. Então, sempre quando eu coloco esse ponto aqui, geralmente eu estou trabalhando com uma taxa, ou seja, Joule por segundo. Então, está entrando uma taxa de energia aqui, está saindo uma taxa de energia aqui, e eu tenho lá uma taxa de variação de energia dentro do meu sistema. Tá? Isso é a primeira lei da termodinâmica. Posso escrever essa primeira lei da termodinâmica tanto para um sistema fechado. Tá? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, né, tenho calor entrando, trabalho saindo. Então, a energia que está entrando é o calor, a energia que está saindo é o trabalho. Não tenho nenhuma energia sendo gerada. Isso vai ser igual à variação de energia no sistema. O que seria a variação de energia no sistema? Seria a variação de energia cinética, potencial e interna. Se eu tiver um sistema estacionário, um sistema parado, eu não tenho variação de energia cinética, eu não tenho variação de energia potencial, eu só vou ter variação de energia interna. Então, com isso, a gente deduz lá a forma clássica da primeira lei da termodinâmica em um sistema fechado. Isso daqui vocês devem lembrar lá de termodinâmica.
calor menos trabalho é igual a variação de energia interna. Então, é essa forma aqui que a gente vai utilizar bastante para fazer análise de motores a combustão interna. Vai ser basicamente essa forma aqui da primeira lei que a gente vai utilizar em motores a combustão interna, se refere aí à conservação de energia no sistema fechado. Se eu tiver um sistema aberto, ou seja, aqueles sistemas onde eu posso ter entrada ou saída de massa, eu tenho que contabilizar a energia que está entrando ou está saindo com esse fluxo de massa. Tá? Então, utilizando novamente a nossa equação da primeira lei da termodinâmica, aqui escrito numa forma de taxa, tá? E considerando aqui um sistema em regime permanente, que é basicamente o que a gente vai geralmente considerar nos nossos problemas, tá? Vocês se lembram o que é um processo ou um sistema em regime permanente? Alguém se lembra? O que significa regime permanente? Que tudo que entra é igual ao que sai? Uma consequência do regime permanente é que o que entra é igual ao que sai. Ou seja, eu não tenho nenhuma variação com o tempo. Tá? Então, quando eu falo que eu estou trabalhando em regime permanente, nenhuma propriedade, nenhum processo está variando ao longo do tempo. Então, se eu não tenho nenhum processo, nenhuma análise, nenhum termo que varia em relação ao tempo, se eu pegar essa equação aqui geral, esse termo aqui, ó, variação da energia do sistema em relação ao tempo, ele é zero. É regime permanente, não posso ter nada variando em relação ao tempo. Então, basicamente, a consequência disso, se eu não tiver nenhum termo de geração de energia, é que a taxa de energia que está entrando tem que ser igual à taxa de energia que está saindo. Consequentemente, se eu aplicar isso nesse probleminha aqui, nesse sistema, vamos ver o que está entrando de energia aqui. Está entrando uma taxa de calor e está entrando a energia sendo deslocada aqui por esse fluxo de massa. Isso é a energia que está entrando. E a energia que está saindo seria, por exemplo, a potência, mais energia deslocada por esse fluxo de massa. Só para a gente trabalhar um pouquinho com isso, deixa eu pegar essa imagem aqui e colocar aqui, só para a gente relembrar um pouquinho dessa primeira lei em um sistema aberto, tá? Então, relembrando lá, né? Primeira lei da termodinâmica em um sistema aberto, se eu estiver trabalhando em regime permanente, eu vou ter basicamente isso daqui, ó. Aonde que eu tenho energia entrando aqui? Tem essa taxa de calor que está entrando. Então, vou colocar aqui, ó, energia que está entrando é isso daqui, positivo. Aonde que eu tenho energia também entrando? Eu tenho uma energia entrando com esse fluxo de massa. Eu tenho um fluxo de massa entrando por aqui. Então, a energia que está sendo transportada por esse fluxo de massa é composto basicamente pela energia interna do fluido, uma energia que a gente chamava lá em termodinâmica de trabalho de escoamento, que era a pressão vezes o volume específico, é o trabalho necessário para empurrar o fluido lá para dentro do volume de controle. Tá? Isso era energia de escoamento. Um termo relacionado à energia cinética, velocidade ao quadrado sobre 2, e um termo relacionado à energia potencial. Tá? Então, isso daqui seria a entrada. Eu vou até colocar um Ezinho aqui, ó, só para dizer que isso daqui é o que está entrando. Então, essa é a energia que está entrando. Se eu pegar aqui o que a gente viu anteriormente, a energia que entra menos a que sai vai ter que ser igual a zero, né? Em regime permanente. Então, eu vou ter que diminuir agora a energia que está saindo. O que eu tenho saindo de energia aqui? No caso, é uma potência, uma taxa de energia, e no caso também
energia saindo por esse fluxo de massa aqui. Ó. O fluxo de massa, energia interna, mais trabalho de escoamento, mais energia cinética, mais energia potencial, que está saindo. Então, o que está entrando menos o que está saindo, isso daqui vai ter que ser igual a zero. Isso daqui é a primeira lei da termodinâmica no sistema aberto. Alguém se lembra o que era isso daqui? Ó? 1 mais PV? Energia interna mais esse trabalho de escoamento? Isso mesmo. Energia interna mais trabalho de escoamento é o que a gente chamava de entalpia. Tá? Então, isso daqui é entalpia, isso daqui é entalpia. Então, basicamente, a energia que está sendo transportada pelo fluxo de massa é composto por três parcelas. Uma é entalpia, outra é energia cinética, outra é energia potencial. De forma geral, pessoal, se vocês se lembrarem lá de termodinâmica, qual dessas três formas de energia é mais significativa? Ou qual das três energias tem maior variação na maioria dos processos termodinâmicos? É entalpia, energia cinética e energia potencial? Acho que é entalpia, né? Entalpia. Então, na maioria dos casos, tá, a entalpia é a mais significativa. Muitas vezes, a gente até despreza esses termos aqui de energia cinética e energia potencial. Tá? Porque, geralmente, a entalpia é a mais significativa entre as três. Beleza? Então, aqui, ó, o que eu escrevi ali é basicamente o que está aqui, tá? Isso daqui é a primeira lei da termodinâmica no sistema aberto em regime permanente. Aqui, quando a gente estiver trabalhando com ciclos de potência, basicamente a gente vai trabalhar com processo em regime permanente, tá? Então, eu já vou deixar escrito aqui a forma da primeira lei em regime permanente. Em relação à primeira lei da termodinâmica, pessoal, tranquilo? Relembraram aí os conceitos lá de conservação da energia? Beleza? O que eu vou fazer aqui com vocês, rapidinho, vamos pegar um exercício simples lá de termodinâmica, tá? Vocês já fizeram exercícios similares a esse daqui lá em termodinâmica, só para a gente relembrar o uso das tabelas de propriedades termodinâmicas, porque quando a gente for precisar pegar valores de energia interna, de entalpia, a gente vai ter que utilizar essas tabelas, tá? Só para a gente relembrar um pouquinho e aplicar essa primeira lei da termodinâmica que a gente reviu agora. Tá? Então, eu vou só copiar aqui o enunciado dessa questão e a gente vai resolver juntos aqui, tá? Esse exemplo. Para relembrar um pouquinho lá de utilização das tabelas de propriedades termodinâmicas. Então, aqui a gente tem uma questão onde a gente está trabalhando com uma turbina a vapor, tá? Então, tem vapor, aqui é vapor de água, tá? Vapor escoando numa turbina adiabática, eu tenho fluxo de massa, e foi passado aqui algumas informações de pressão, temperatura e velocidade, tanto na entrada quanto na saída. Na saída eu tenho pressão, velocidade e esse X que é o título, tá? Nessa mistura que está saindo aqui. Nesse problema aqui, ele pede para a gente avaliar a variação de energia cinética, a potência produzida e a área de entrada da turbina. Então, a gente vai resolver aí, aplicar a primeira lei da termodinâmica para resolver esse probleminha aqui e, consequentemente, relembrar lá o uso das tabelas de propriedades termodinâmicas. Tá? Então, se vocês quiserem pegar as tabelas, tá lá no AVA, tá? Na aula 1, seria essa tabela apêndice B aqui,
Nessa tabela, vocês vão achar as tabelas de propriedades termodinâmicas. Quem já tiver o arquivo impresso aí também, à mão, fiquem à vontade a usar, tá? É a mesma tabela que vocês utilizaram lá na disciplina de termodinâmica, tá? Quem já tiver ela, fica à vontade. Eu vou abrir ela aqui, essa tabela aqui, porque a gente vai utilizar ela para pegar algumas informações. Então, lembrando lá a tabela, né? E a tabela de propriedades da água, e a gente vai ir tirando as informações à medida que a gente achar necessário pegar algum valor aí de propriedade. Tá? Então, iniciando aí esse problema, vou colocar aqui, ele pede aí para a gente avaliar a variação de energia cinética, a potência produzida e a área de entrada da turbina. Bom, a variação de energia cinética a gente consegue fazer facilmente, né, que é a variação de energia cinética por unidade de massa. Já que a gente tem tanto velocidade de entrada quanto velocidade de saída, essa variação de energia cinética a gente já tira direto, tá? Então, a nossa letra A aqui, a variação de energia cinética por unidade de área, basicamente seria a energia cinética final menos inicial. Seria velocidade final, seria 50 metros por segundo, sobre 2, né? Menos velocidade inicial sobre 2. Isso daqui é a variação de energia cinética por unidade de massa. Tá? Então, aqui eu tenho 50 metros por segundo na saída, então 50 ao quadrado sobre 2, menos 80 metros por segundo na entrada. Isso aqui a gente acha um valor de menos 1950. Unidade disso daqui é energia por unidade de massa, então é joule por quilograma. Então é menos 1950 joule por quilograma. Isso daqui está menos 1,95 kJ por quilograma. Então, essa primeira aqui é direta. Na segunda, na letra B, ele pede para a gente avaliar a potência produzida. Então, se a gente for analisar aqui as energias que estão entrando e saindo, a gente tem energia entrando com fluxo de massa aqui, energia saindo com fluxo de massa aqui, e uma potência sendo produzida saindo aqui. Então, basicamente, o que a gente vai ter é o seguinte, ó, a energia que está entrando seria nesse ponto 1 aqui, seria M ponto, entalpia do ponto 1 mais velocidade do ponto 1, energia cinética do ponto 1, mais energia potencial do ponto 1, essa energia que está entrando aqui. Eu vou ter que pegar e diminuir dessa energia, né, as energias que estão saindo. Então, eu tenho uma saída de potência e eu tenho uma saída aqui nesse ponto 2, que vai ser M ponto H2 mais V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ2. Isso daqui vai ter que ser igual a zero, que a energia que entra menos a que sai tem que ser igual a zero no processo em regime permanente. Eu não tenho nenhuma troca de calor aqui. Isso até está bem claro no enunciado, porque diz que a gente está trabalhando com uma turbina adiabática. Se lembrem que a adiabática se refere a um processo onde eu não tenho troca de calor. Quando eu falo adiabático, a troca de calor é igual a zero. Beleza? Bom, se a gente pegar e isolar aqui a nossa potência, a gente vai ficar com o seguinte, ó, potência vai ser igual fluxo de massa,
que está entrando no ponto 1 é igual no ponto 2, conservação da massa, né? A gente poderia escrever assim, ó, a potência, se eu jogo isso aqui para esse lado, vai ficar M ponto H1 menos H2 mais V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado sobre 2 mais G Z1 menos Z2. Basicamente, é isso daqui que a gente vai ter que descobrir. Velocidades a gente já sabe. Variação de altura, ele não passou nenhuma informação de variação de altura, e provavelmente esse termo é pequeno, né? Já que a gente não tem nada de informações de variação de altura, e esse termo geralmente é muito pequeno, a gente já vai desprezar esse termo. O que a gente precisa aqui achar são as entalpias, na entrada e na saída. Com isso, a gente vai conseguir achar a potência, porque o fluxo de massa a gente já tem. Então, é aqui que a gente vai utilizar as tabelas, para achar entalpia na entrada e entalpia na saída. Vamos pegar aqui pela entrada. Eu tenho uma pressão de 10 megapascal e uma temperatura de 450 graus Celsius. Vamos pegar aqui a tabela de propriedades termodinâmicas da água. Pressão é 10 megapascal e temperatura é 450 graus Celsius. Vamos pegar aqui, por exemplo, pela pressão, tá? Se eu pegar aqui a água saturada a 10 megapascal, que é 10.000 quilopascal, né? Aqui é a primeira coluna é pressão, tá? 10.000 quilopascal. Eu tenho uma temperatura de saturação, que é a temperatura de mudança de fase, de 311 graus Celsius. Tá? Mas no caso, no meu problema, eu quero uma temperatura de 450. Consequentemente, eu não estou no estado de água saturada. Em qual estado eu vou estar? Eu estou numa temperatura maior do que a temperatura de saturação. Em que estado eu vou estar, pessoal? No estado de vapor superaquecido. Então, vamos lá na tabela de vapor superaquecido, pesquisar a pressão de 10 megapascal, ou seja, 10.000 quilopascal. Então, aqui está, ó, 10.000 quilopascal. Vou pesquisar aqui 450 graus Celsius. 10.000 quilopascal, 450 graus Celsius. Vou até copiar aqui, ó. Vamos copiar essa informação. Joga aqui. Eu vou ter uma entalpia, se vocês olharem na tabela aqui, ó. Entalpia é a terceira coluna, tá? A entalpia está aqui, ó. Entalpia. Eu vou ter a entalpia desse ponto 1 sendo esse valor aqui, ó. 450 graus Celsius é 3.240,83. 3.240,83. Qual que é a unidade disso daqui? Quilojoule por quilograma. Quilojoule por quilograma. Beleza, achamos aí informações da entalpia do ponto 1. Falta achar aqui informações da entalpia do ponto 2. O que a gente sabe do ponto 2? Nós sabemos a pressão e sabemos o título. Em qual região faz sentido a gente falar em título, pessoal? Quando é uma mistura? Na região de mistura, né? Então, quando eu estou trabalhando lá com uma mistura saturada. Então, a gente vai pegar a tabela, vamos lá na parte de mistura saturada, tá? E vamos pesquisar aqui na pressão de 10 kPa. Então, aqui está a tabela da água em função da pressão, 10 kPa. Só vou copiar a tabela inteira aqui para a gente trabalhar ali no whiteboard. A gente quer saber informações de entalpia. Então, se a gente jogar
Aqui temos a tabela de água saturada. Tá? Essa tabela aqui era de vapor superaquecido, tá? E aqui é de água saturada. Vamos pegar a pressão de 10 kPa, que seria essa linha aqui, ó. E a gente está interessado na informação de entalpia. Bom, se eu tenho o título, eu consigo achar a entalpia com informação do título. Se lembre que quando a gente está na região de saturação, a gente tem essa equação aqui, ó. A entalpia num determinado estado em saturação é a entalpia do líquido saturado mais o título, vezes a entalpia do vapor menos a do líquido. Isso daqui vale para entalpia, vale para energia interna, vale para volume específico, para entropia e assim por diante. Poderia escrever aqui energia interna igual a energia interna do líquido mais título, energia interna do vapor menos do líquido. Já que a gente está trabalhando com entalpia, a gente vai pegar isso daqui. Então, a entalpia do ponto 2, o que a gente quer saber, vai ser a entalpia do líquido saturado, que é o quê? Esse valor aqui, ó. A entalpia do líquido saturado é 191,81. 191,81. Mais o título, que foi dado no problema, né? O título era 0,92. Então, mais 0,92, que multiplica a entalpia do vapor, seria esse valor aqui, ó, entalpia do vapor, 2.584,63, menos a entalpia do líquido, que é o 191,81. Beleza? Essa informação aqui de HV menos HL, não sei se vocês se lembram de termodinâmica, mas ela também é representada por esse valor aqui, ó, o HLV. O HLV nada mais é do que o HV menos o HL. Tá? Então, esse valor de 2.392,82 é esse valor aqui em laranja menos o valor em vermelho. Bom, se a gente for calcular isso daqui, a gente vai ter uma entalpia de 2.393,82. Tá? Que é esse valor aqui. 2.393,2, desculpa. 2.300. 2.393,2. Essa é a entalpia do ponto 2. Bom, agora que a gente tem as entalpias, a gente pode calcular a potência. Então, basicamente, a nossa potência vai ser o fluxo de massa, se vocês lembrarem, ele é 12, né? 12 kg por segundo. 12, que multiplica H1 menos H2, a entalpia está em kJ por quilograma, né? H1, 3.240,83. Três mil 240,83 menos a entalpia 2, que é 2.393,2. Essa é a variação de entalpia. Variação de energia cinética. A gente calculou isso daqui, né? Olha aqui, ó. V2 menos V1. V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2. É quase isso daqui, né? É o negativo disso daqui. Observem que o que está destacado aqui, ó,
nada mais é do que menos V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2, né? Isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Por que eu escrevi nessa forma? Porque o V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2, eu já tenho aqui, ó, é menos 1,95 kJ por quilograma. Eu só vou multiplicar por menos 1 aqui. Eu vou ter aqui mais 1,95. E o termo ali de variação de energia cinética a gente zerou. Então, a gente tem isso daqui. Observe um ponto interessante aqui. Ó. Aqui a gente tem uma variação de entalpia. Isso daqui vai dar aí perto de 900, né? 3.240 menos 2.393. Tá? Deixa eu até fazer a conta aqui. Deixa eu pegar aqui a calculadora e fazer a conta aqui rapidinho. Para ver quanto que vai dar só esse termo de entalpia. 3.240,83 menos 2.393,2. Isso daqui, só esse termo aqui, ó, dá 847,63. Observe que a variação de entalpia, ela é muito maior do que a variação de energia cinética. Certo? Então, por isso que, na maioria dos casos, a gente pode desprezar esse termo de variação de energia cinética. Bom, com isso daqui, a gente acha a potência, ela vai ser igual a 10.195 kJ por segundo. Isso daqui, aproximadamente 10,2 megawatts. Tá? Então, essa daqui é a potência. Na letra C, ele pede para a gente calcular a área de entrada da turbina. Também, a gente, relembrando lá em termodinâmica, né? A área de entrada, a gente conseguia avaliar pelo fluxo de massa, né? Fluxo de massa é a massa específica, velocidade vezes a área. Então, a área vai ser fluxo de massa sobre massa específica vezes velocidade. Fluxo de massa a gente tem, é 12. Massa específica a gente pega lá na tabela. Tá? Vamos avaliar isso daqui, por exemplo, no estado do ponto 1, tá? Porque eu quero saber na entrada. Fluxo de massa é 12. Massa específica a gente vai conseguir pegar aqui na tabela, pegando os valores de volume específico. Então, no estado de entrada, se vocês lembrarem aqui, ó, no estado de entrada tinha 10 megapascal, 450 graus Celsius. A gente vem aqui em tabela de vapor superaquecido. 10 megapascal, 450 graus Celsius, volume específico é esse valor aqui, ó, de 0,02975. Vou copiar aqui, ó. Esse daqui é o volume específico do ponto 1. E o volume específico nada mais é do que 1 sobre a massa específica. Né? Então, a gente pode falar que a massa específica é 1 sobre volume específico, e aqui a gente pode colocar que a massa específica é 1 sobre esse 0,02975. Vezes a velocidade de entrada, foi um dado do problema, 80 metros por segundo. Com isso daqui a gente acha a nossa área de entrada, que no caso ficaria 0,00446 metros quadrados. Beleza? Então, só um probleminha aí, similar ao que vocês já fizeram lá em termodinâmica, para a gente relembrar, né, como se utiliza a tabela de propriedades termodinâmicas e também relembrar a questão aí da primeira lei da termodinâmica.
Deu para entender o problema, pessoal? Dúvidas? Tranquilo? Beleza. Então, isso daqui era a revisão aí da parte da primeira lei. Tá? Quero comentar também um pouquinho na aula de hoje, para a gente fechar esses últimos 25 minutos aí. A gente vai discutir um pouquinho aí da segunda lei da termodinâmica. Tá? Então, a primeira lei é referente à conservação de energia. A segunda lei, ela aborda qual que é o caminho natural que um processo realiza. Tá? Então, um exemplo que eu geralmente passo lá em termodinâmica é o exemplo do café, né? Se eu pego lá um café quente e coloco num ambiente mais frio, o que vai acontecer? Eu vou ter calor saindo desse café quente e indo para o ambiente frio. Eu não estou violando a primeira lei da termodinâmica, né? Tem uma energia que está aqui no café, está indo para o ambiente externo. Mas se por acaso a gente visse alguma coisa ao contrário, por exemplo, o café quente absorvendo o calor do ambiente mais frio externo, mesmo assim eu não estaria violando a primeira lei, porque eu estaria tirando energia de um ambiente mais frio e jogando para um ambiente mais quente. Eu teria ainda conservação de energia. Mas a gente sabe que esse não é um processo natural. Tá? O processo de transferência de calor não vai acontecer assim, de forma naturalmente. Tá? E qual que é a lei que indica qual que é a direção do processo? É a segunda lei da termodinâmica. Então é impossível a gente tirar calor de um ambiente quente, de um ambiente frio e jogar para um ambiente quente? Não. A gente consegue fazer isso, mas isso não acontece de forma natural. Um exemplo é uma geladeira, um ar-condicionado, né? Tira energia de um ambiente frio e joga para um ambiente quente. Tá? A lei que representa essa direção natural do processo é a segunda lei da termodinâmica. E ela é muito útil para a gente fazer análise tanto de sistemas de refrigeração quanto de máquinas térmicas. E aqui a gente vai focar bastante com máquinas térmicas. Um dos enunciados lá da segunda lei da termodinâmica é o enunciado de Kelvin Planck. Ele diz o seguinte, ele diz que é impossível qualquer dispositivo, qualquer máquina, tá, que opera num ciclo, ela pegar calor de uma fonte quente, tá, e transformar toda essa energia em trabalho. Eu não consigo fazer isso. Tá? Eu sempre vou ter que ter uma rejeição de calor. Eu sempre vou ter que pegar parte dessa energia e transformar em trabalho, mas uma parcela eu vou ter que rejeitar. Essa é um enunciado aí da segunda lei da termodinâmica. E é isso que acontece em qualquer máquina térmica. Qualquer máquina térmica vai pegar calor de uma fonte a alta temperatura. Geralmente, essa fonte ela é gerada durante um processo lá de combustão. E eu vou pegar parte dessa energia, transformar em trabalho, e o restante eu vou rejeitar para o ambiente a baixa temperatura. Então, de forma geral, uma máquina térmica, que vão ser os dispositivos que a gente vai trabalhar nessa disciplina, são máquinas que vão pegar calor, geralmente um processo de combustão, converter parte desse calor em trabalho, rejeitar o restante para uma região de baixa temperatura, pode ser o ar atmosférico, pode ser um rio, um lago, alguma coisa nesse sentido, e vão operar segundo um ciclo. Então, se a gente tiver esses 4 tópicos aqui, a gente consegue classificar aí, caracterizar uma máquina térmica, tá? Com base nisso, a gente pode definir qual que é a eficiência, qual que é o desempenho térmico de uma máquina térmica.
sempre quando a gente fala de eficiência, a gente sempre tem que lembrar, né? Eficiência é o que eu quero, o que a máquina se propõe a fazer, pelo que ela gasta. Então, se a gente pega uma máquina térmica, o que a gente quer quando constrói uma máquina térmica, quando utiliza uma máquina térmica, é o trabalho, a potência que ela gera. A eficiência seria a potência, que é o que tu quer, pelo que tu fornece, que é o calor que tu está fornecendo para essa máquina térmica. Então, a eficiência térmica é a potência, o trabalho, sobre o calor que tu está fornecendo, que é o que a gente chama de QH. Deixa eu até pegar aqui, ó, fazer uma divisão aqui no whiteboard. Só fazer uma divisão aqui. Então, uma máquina térmica é qualquer máquina que faça isso daqui, ó. Ela vai pegar calor de um ambiente a alta temperatura. Tem um ambiente aqui a alta temperatura. O H aqui é de high, de alto em inglês, tá? Vou pegar calor desse ambiente, vai lá para a máquina térmica, vai converter parte desse calor, que a gente chama de QH, em trabalho, em potência, e o restante vai ser rejeitado por um reservatório a baixa temperatura. Tá? Então, uma máquina térmica é isso daqui. E a eficiência dessa máquina térmica, basicamente, vai ser eficiência térmica, né? É o que tu quer, que é o trabalho ou a potência, sobre o que tu fornece, QH. Tá? Existem outras formas de escrever essa equação. Se vocês olharem aqui, ó, se a gente fizesse um balanço de energia aqui, a gente consegue verificar que a energia que entra é igual à energia que sai, né? Estamos considerando aqui regime permanente. Pode fazer isso daqui, ó. QH tem que ser igual ao trabalho mais o QL. Consequentemente, o trabalho vai ser QH menos QL. Poderia substituir isso daqui aqui nessa equação, ó. QH menos QL sobre QH. Uma outra forma de escrever a eficiência térmica é 1 menos QL sobre QH. É a mesma coisa, tá? Só uma outra forma de escrever. Então, isso daqui é a eficiência térmica de uma máquina térmica. Tá? Então, um probleminha aqui bem simples, ó. Se eu tivesse a seguinte situação, vamos imaginar que eu tenho calor, está sendo transferido de uma fornalha para uma máquina térmica. Então, a fornalha vai ser lá a minha fonte de energia térmica, tá? Então, tem aqui a fornalha. Ela vai fornecer uma taxa de calor para uma máquina térmica. Aqui está a máquina térmica, a uma taxa de 80 megawatts. Então, taxa, sempre quando eu trabalho com taxa, coloco um ponto em cima, né? 80 megawatts. E eu estou considerando que a taxa na qual o calor é rejeitado para um rio próximo é de 50 megawatts. Então, o rio seria um reservatório de baixa temperatura. É o rio. Ou seja, o QL. Aqui é 50 megawatts. Ele pergunta qual é a potência líquida produzida e a eficiência térmica da máquina. Bom, a potência basicamente vai ser um menos o outro, né? A gente viu aqui, né? Potência, ou trabalho, é QH menos QL. A potência vai ser o Q.H menos o Q.L. Então, a potência vai ser Q.H menos Q.L. Potência é igual a 80 menos 50.
que é igual a 30 megawatts. Tá? E a eficiência térmica, o que é? É o que eu quero, que é a potência, sobre o que eu forneço, o QH. Então, 30 sobre 80, então se a gente calcular isso daí, 30 dividido por 80 dá 0,375. 0,375, ou seja, a eficiência térmica seria 37,5%. Tá? Então, isso daqui era eficiência térmica de uma máquina térmica. Tá? A gente via isso daqui lá em termo 2, quando a gente trabalhava com máquinas térmicas, sistemas de refrigeração, bombas de calor e assim por diante. Beleza? Esse conceito de eficiência térmica a gente vai utilizar bastante, tá? A gente vai geralmente ter que calcular a eficiência térmica aí dos ciclos termodinâmicos. Beleza? Bom, por fim, eu quero comentar um pouquinho com vocês. Até aqui tudo bem, pessoal? Se tiverem dúvidas aí, fiquem à vontade, tá? Vou perguntar. Por fim, eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre o ciclo de Carnot. Lá em termodinâmica a gente via bastante ciclo de Carnot, né? Mas basicamente, tá? Só para relembrar a importância dele, ele é o ciclo mais eficiente que tem quando eu estabeleço aí dois limites de temperatura para a fonte quente e para o sumidouro frio, tá? Para o reservatório quente e reservatório frio. Ele é basicamente composto por 4 processos reversíveis. Tá? São 2 processos isotérmicos, ou seja, temperatura constante, e 2 processos adiabáticos, tá? Que consequentemente vão ser processos isentrópicos. Um processo adiabático irreversível é um processo entrópico, né? Vai ter 2 processos isotérmicos e 2 adiabáticos. E esse ciclo, ele é o que vai fornecer a maior eficiência. E a gente consegue deduzir, e a gente verifica isso lá em termodinâmica, que a eficiência térmica de um ciclo de Carnot é função basicamente da temperatura. Então, a gente pode dizer o seguinte, que a eficiência térmica de um ciclo de Carnot, a eficiência térmica de qualquer máquina térmica, né, é 1 menos QL sobre QH, que a gente escreveu aqui antes, né? 1 menos QL sobre QH. Para uma máquina térmica de Carnot, eu posso escrever que a eficiência térmica é 1 menos TL sobre TH, onde o TL é a temperatura da fonte fria, TL é a temperatura do reservatório frio, e o TH é a temperatura do reservatório quente. Tá? Só tomem cuidado aqui que essas temperaturas sempre são escritas em Kelvin. Tá? Então, temperatura sempre em Kelvin. Tá? Então, só tomem cuidado com isso. Tá? Mas por que é importante a gente saber essa eficiência térmica de Carnot? Porque ele é o nosso limite teórico, né? Eu nunca vou ter uma máquina que vai ter uma eficiência maior do que a máquina térmica de Carnot. Então, ela nos dá aí o limite teórico de máxima eficiência quando eu estiver trabalhando com 2 níveis de temperatura. Tá? Então, uma eficiência maior do que a eficiência térmica de Carnot, se eu tiver uma máquina e tem uma eficiência maior do que a eficiência térmica de Carnot, é uma máquina impossível, tá? Eu não posso ter uma máquina que tenha uma eficiência maior do que a eficiência térmica de Carnot. Tá? Então, para a gente relembrar isso daí, vou mostrar aqui para vocês um probleminha aqui bem simples. Só para a gente avaliar
trabalho e o calor rejeitado numa máquina de Carnot. Então, considerem que isso daqui, ó, vamos considerar que isso daqui é uma máquina de Carnot, é o que está escrito aqui, ó. Vou até deixar aqui em cima. Máquina de Carnot. Nós vimos que a eficiência térmica de Carnot depende apenas da temperatura, certo? Então, é 1 menos TL sobre TH. Uma outra forma de escrever isso daqui é assim também, ó. Deixa eu colocar aqui no lado. Posso escrever assim também, ó. TH menos TL sobre TH. As duas coisas são iguais, né? Então, para esse caso aqui, ó, se eu quisesse saber a eficiência térmica de Carnot, é só pegar essas temperaturas da fonte quente e do sumidouro frio. A eficiência térmica de Carnot é igual a TH, temperatura 652 graus Celsius. Lembrem-se que tem que converter para Kelvin. Tá? Então, vou escrever nesse formato aqui, ó. 652 mais 273, né? Então, o meu TH aqui, vou deixar aqui no lado. O TH vai ser 652 mais 273. O TL vai ser 30 mais 273. Só estou convertendo para Kelvin. Então, 652 mais 273. 652 mais 273 dá 925. 925 Kelvin. E aqui eu tenho 303 Kelvin. Então, aqui a gente vai ter 1 menos o TL, que é 303, sobre o TH, que é 925. Então, 1 menos 303 sobre 925 dá 0,672, ou seja, 67,2%. Essa é a eficiência térmica. Se eu quero saber a potência, vamos só ver o que ele pediu lá. Ele pediu o QL, né? Se eu quiser saber o QL, eu posso calcular o QL com base na equação da eficiência, né? Eficiência é QH menos QL sobre QH. Só isolar o QL aqui, então vai ficar eficiência vezes QH igual a QH menos QL, consequentemente, QL é igual a QH menos eficiência vezes QH. Então, daqui a gente tira que o QL vai ser o QH que a gente tem, né? 500 kJ, menos a eficiência, que é 0,672, vezes o QH, que é 500. Então, QL, se a gente fizer esse cálculo aí, 500 menos 0,672 vezes 500, vai dar 164 kJ. Então, isso daí é o calor rejeitado para o reservatório frio nessa máquina de Carnot. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente fez uma revisão aí de primeira lei da termodinâmica e segunda lei da termodinâmica, tá? São alguns conceitos aí que a gente vai utilizar bastante nas análises de cada um dos ciclos, tá? Então, a partir da semana que vem, a gente começa a ver os ciclos representativos dos motores a combustão interna. Beleza?